E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Quero convidar você hoje a cantar uma canção comigo que se chama Teu Amor Não Falha, né? Ela começa dizendo assim que nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Que isso possa ser realmente uma verdade, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos depositar no Senhor o nosso coração, as nossas ansiedades, as nossas tristezas e não deixar que nada nos abale, que a nossa fé continue firme e forte no Senhor. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és mesmo, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha.
diz assim que vou colocar minha fé em Ti, que vamos caminhar sem ao lado olhar, que nós cremos e confiamos no Senhor. Colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Guia-me segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Senhor Deus, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos viver uma vida de comunhão contigo, que nós não venhamos deixar as coisas deste mundo nos abalar, que nós possamos continuar caminhando em rumo à direção do Senhor, em rumo à cidade eterna, em rumo a uma vida onde não encontraremos mais tristezas nem dores e que adoraremos ao Senhor eternamente, Pai. Que nós possamos nos manter firmes e constantes. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Você quer chegar bem no final da sua jornada espiritual, não quer? Imagino que sim. Como fazer isso? Como que nós podemos começar uma vida com Deus e seguir de maneira triunfante e vitoriosa e não cair no meio do caminho? Essa é uma pergunta importante porque o próprio apóstolo Paulo fez um alerta. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ele diz: quem julga, quem pensa que está firme, cuide-se para que não caia. Quando ele diz assim, cuide-se, ele diz vigie, fique esperto, observe. E é interessante que nós percebemos na Bíblia a história de muitas pessoas que começaram bem a sua caminhada com Deus, mas terminaram mal, não chegaram ao fim da linha da mesma maneira como começaram. Por exemplo, Judas começou sua vida espiritual como um discípulo escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele terminou a sua vida cometendo suicídio, cheio de remorso, e a fama que restou sobre ele é de que ele é o traidor. Saul começou como o primeiro rei de Israel, ungido pelo Senhor, um homem de grande importância e grande poderio militar, um rei respeitado, terminou sua vida por ter se afastado do Senhor, vendo seus filhos morrendo em uma batalha e logo em seguida cometendo suicídio para que não fosse capturado pelos filisteus. A Bíblia diz de um Demas, um determinado discípulo nos dias de Paulo, que começou como discípulo, mas amou o mundo, amou o presente século e se afastou do caminho do Senhor. Nós podemos também acrescentar a igreja de Éfeso. Os efésios formaram uma igreja firme na palavra, comprometida com a doutrina, que refutava falsos ensinos, batia de frente com falsos profetas, mas o veredito dado a essa igreja em Apocalipse é que os efésios abandonaram o primeiro amor, se esfriaram, se afastaram do caminho inicial. Pessoas, igrejas que começaram bem, mas terminaram mal. Mas nós temos na Bíblia também o relato de pessoas que começaram mal ou começaram bem e, o mais importante, terminaram bem. Nós temos Moisés. O início da sua trajetória foi de um homem descontrolado que saiu para defender os hebreus do seu próprio jeito, acabou matando o egípcio, precisou fugir. Deus trabalhou em sua vida e o final da sua vida é que ele é um líder manso, submisso, respeitado, uma referência não somente para o povo de Israel, mas também para a igreja. Nós temos Josué, que começa a sua trajetória como auxiliar de Moisés, e durante todo o período de transição entre o Egito e Canaã, ele se mantém fiel, e 40 anos depois do início do seu ministério, nós temos na Bíblia as famosas palavras: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué termina a sua vida firme com o Senhor, um líder respeitado e comprometido com o Senhor. O que dizer de Saulo, um homem religioso, sem Cristo, que odiava o Evangelho, odiava os cristãos? As palavras finais do apóstolo Paulo podem ser essas: combati o bom combate. Ele, com idade avançada, caminhou com Cristo, foi crescendo e chegou no final da sua vida uma profundidade espiritual muito grande. Nós temos também João, o apóstolo, que quando Jesus o chama, ele é um homem explosivo. Ele quer que as pessoas que se opõem a Jesus sejam castigadas com fogo do céu, mas ele termina a sua trajetória como apóstolo do amor. E ele está preso, um preso político na ilha de Patmos, e ali recebendo revelações que deram origem ao livro de Apocalipse. Pessoas que começaram mal ou começaram bem, mas o mais importante, elas terminaram bem. A minha pergunta para você é: como isso é possível? E a minha proposta, de maneira muito simples, é oferecer a você, no livro de Provérbios, 4 estratégias fundamentais e eficazes para você terminar bem a sua vida cristã. Eu quero dizer que se você abrir mão dessas estratégias e não segui-las, você não vai terminar bem. Mas se você levar a sério essas 4 estratégias, você tem tudo para terminar a sua vida com o Senhor. Lá na frente, um dia, terminar bem, firme, tendo crescido e se aprofundado com o Senhor. Primeiramente, veja comigo Provérbios capítulo 1, versículo 1 e 2. Aqui nós temos o propósito deste livro. Diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel,
Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão discernimento. Trocando em miúdos, o que significa isso? O propósito deste livro de Provérbios está declarado aqui. É levar o leitor a ter uma vida de temor e reverência a Deus e de obediência prática a Deus, uma vida alinhada com o ponto de vista divino para todas as coisas. A opinião de Deus perfeita para a vida e para a prática, e para que as pessoas que lerem este livro terminem bem as suas vidas com Deus. Pois bem, se Provérbios tem esse propósito, como atingir esse propósito? O próprio livro de Provérbios nos apresenta essas 4 estratégias. A primeira delas, grave e procure alinhar-se com essas estratégias. A primeira delas é ler a Bíblia regularmente. Não tem como você terminar a sua vida cristã com saúde, com força, com dignidade, se você não for uma pessoa que lê as Escrituras regularmente. É por isso que diz que esses provérbios foram escritos, ora, para ajudar a experimentar a sabedoria e a disciplina. Eles foram escritos para serem lidos. A Bíblia é para ser lida sem moderação. E o alvo da leitura das Escrituras, não somente de Provérbios, é esta vida sábia na presença de Deus. É uma vida de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E o alvo é justamente compreender o que está escrito para fazer o que está escrito, para ser corrigido, ser confrontado, e isso traz grande benefício. Você obterá muito mais benefício lendo as Escrituras, entendendo e deixando que Deus te mostre tuas faltas, teus erros, tuas limitações. Você terá muito mais benefício nisso do que qualquer outra coisa que você possa buscar na sua vida. Eu quero fazer uma observação, é que a Bíblia é para ser lida e estudada, não como se estuda uma matéria da escola ou da faculdade. A Bíblia é diferente. Ela precisa ser lida e estudada em oração, em intercessão. Porque a oração é a nossa resposta àquilo que Deus está falando conosco. Nessa época de pandemia e isolamento, eu tenho dado aulas online. E como é esquisito você dar uma aula virtual, você atrás do computador, os alunos nas casas deles também atrás do computador deles, você está lá dando a aula, você faz uma pergunta, aquele silêncio, sem resposta nenhuma. Os alunos todos intocados nas suas casas. Câmera fechada, parece que você está falando com ninguém. Nós precisamos ler a Bíblia e dar um feedback, uma resposta para Deus, e isso é feito através da oração. A oração também é importante porque é a maneira como nós nos capacitamos para essa tarefa. Pela oração nós obtemos o poder para ter vontade de ler a Bíblia, para ter a capacidade de entender a Bíblia e para ter a capacidade de praticar o que está escrito. Sem oração, nada feito. Eu convido você a pensar em entrar no nosso plano de leitura bíblica anual. A nossa Igreja Batista Fonte Morungaba tem proposto mês após mês e convidado as pessoas a lerem as Escrituras e juntas lerem livros e trechos da Bíblia diariamente. Faça isso. Isso é necessário para que você termine bem a sua caminhada com o Senhor. Você já imaginou ir a um médico que nunca leu um livro de medicina? Você já imaginou ir a um mecânico que nunca leu um manual sobre o motor do carro? Você já imaginou procurar um oftalmologista ou um técnico em ótica que não sabe nada do assunto? Assim também é mais insano ainda você esperar ser um cristão que não conhece as Escrituras. É impossível. Primeira estratégia é ler a Bíblia regularmente. Mas vamos para a segunda. A segunda estratégia para você ficar firme até o fim é seguir o conselho de pessoas maduras. Além de você estar apegado às Escrituras, você precisa estar ligado a pessoas maduras que vão te aconselhar e você vai seguir o que elas dizem. Provérbios capítulo 19, o versículo 20, vai dizer o seguinte. Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ser sábio no futuro
Ser sábio nos dias por vir, e o texto diz, acabará sendo sábio, inclui ser sábio lá na frente, lá no fim, até o fim. Para que isso aconteça, eu preciso ouvir conselhos e aceitar instruções. Nada mais é do que você ter mentores na sua vida. O que são mentores? São pessoas que passaram pelo que você não passou ainda. Mais velhas, mais vividas. E pessoas que passaram biblicamente, isso é, olhando para a Bíblia e seguindo o padrão das Escrituras. Pessoas que viveram o que você não viveu, que já se casaram e você ainda não se casou, que já tiveram filhos, você ainda não teve, que já tiveram netos e você ainda não experimentou essa oportunidade. Pessoas que já se depararam com a morte, lutaram com o câncer e você ainda não. Pessoas que já viveram coisas e que podem te ajudar a passar pelo que elas passaram. Esses mentores precisam ser pessoas comprometidas com as Escrituras, que passam pelas experiências, que passaram pelas experiências de acordo com a Bíblia, e de preferência que seja uma pessoa do mesmo sexo que você, para evitar a aparência do mal ou mesmo o próprio mal em si. Esse é o padrão nas Escrituras. Timóteo não se levanta como um grande líder em Éfeso sozinho, ele tem o seu mentor, que é Paulo. Josué, falamos sobre ele, grande militar e líder de Israel, não se formou sozinho, ele foi mentoreado por Moisés. Pedro, o grande líder Pedro, não se formou sozinho como líder, ele foi mentoreado nada menos, nada mais do que pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é um padrão para a igreja também, no Novo Testamento, quando você lê a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, ali Paulo diz claramente para os homens mais velhos discipularem os mais novos, as mulheres mais velhas discipularem as mulheres mais novas. O mentoreamento, ele tem dois formatos. Ele pode ser um mentoreamento regular, que é quando você se vincula a um mentor, uma pessoa mais velha do que você, do mesmo sexo, e traça um plano com essa pessoa de se encontrar todas as semanas, durante um tempo, minutos, horas, para tomar um café, uma refeição, e ali conversarem sobre a vida e você receber a ajuda que necessita. Esse é um trabalho de mentoria regular. Pode ser também a mentoria pontual. Embora você não sente regularmente com um mentor, mas quando surge uma necessidade específica, você procura uma pessoa que seja referência para você, marca uma conversa, pede ajuda e busca orientação. Eu vou dizer para você, é impossível você terminar bem sem o conselho de pessoas maduras, conselhos esses que você vai se comprometer a seguir. Essas duas primeiras estratégias são ler a Bíblia regularmente, seguir o conselho de pessoas maduras. Terceira estratégia, para você continuar firme até o fim, é manter na sua vida boas companhias. Mantenha boas companhias, esteja cercado de boas companhias. Provérbios capítulo 13, versículo 20, vai dizer o seguinte, Provérbios 13, 20, aquele que andar aqui é caminhar junto, conviver, ter ao redor, aquele que anda com sábios, será cada vez mais sábio. Mas o companheiro, isto é, a mesma coisa, aquele que anda junto, está cercado, o companheiro de tolos, a Bíblia diz, acabará mal. O resultado da sua vida, neste versículo, está diretamente relacionado às pessoas com quem você escolher andar. É definido e determinado por isso. Se você conviver com pessoas sábias, você vai ser sábio e bem-sucedido. Se você conviver com tolos, você vai acabar mal. Isso diz para mim que você e eu devemos escolher com cuidado todos os nossos amigos. Porque amigo é aquela pessoa com quem a gente procura se encontrar sempre. Isso diz para mim que eu tenho que ter ainda mais cuidado em escolher os amigos íntimos, aqueles que vão conhecer-me, a minha alma, o meu coração, a minha vida mais de perto. Escolher com cuidado os amigos. Isso diz para mim que esses amigos precisam ter um perfil que a Bíblia valide, que as Escrituras autorizem. Esse perfil é de serem pessoas que temem ao Senhor, pessoas que sejam disponíveis
pessoas que sejam confiáveis, pessoas que sejam de caráter qualificado para terem confiança. Isso também diz para mim que a igreja deve ter um papel crucial e uma presença marcante na minha vida. Porque a igreja é a comunidade de amigos que Jesus criou para que andassem juntos e fossem boas companhias uns para os outros. E isso diz para mim, finalmente, ainda mais, que na igreja é de fundamental importância que você tenha um grupo pequeno de pessoas com quem você vai se encontrar semanalmente para compartilhar a palavra de Deus, orar e falar sobre a vida. Se você não tiver este grupo de amigos e não estiver cercado de boas companhias, eu tenho uma má notícia: você não vai conseguir ficar firme até o fim. E pensando nessa era digital, é importante ter cuidado também com a internet, porque agora nós convivemos virtualmente, nós temos amigos, nós temos redes sociais, interagimos, e muito cuidado com o que você tem visto nas redes sociais. A quem você tem curtido, quem você tem seguido, o que você tem lido, que vídeos você tem assistido. Essas são influências, são companhias. Essas companhias são tolas ou são companhias sábias? Não se esqueça disso. O tipo de companhia que eu escolho determina o resultado da minha vida. Mas sabe, mesmo tendo a prática de ler a Bíblia diariamente, mesmo tendo conselhos de pessoas maduras que eu sigo, mesmo tendo boas companhias ao meu redor, ainda assim existem situações que essas três coisas não são suficientes. E eu chamo a sua atenção para a última estratégia, a quarta estratégia para você ficar firme até o fim. É que quando ler a palavra, ouvir conselhos e ter amigos não funciona, às vezes não funciona. Às vezes nós precisamos de algo mais. E Deus personaliza o tratamento dele conosco. E Deus intervém. E ele intervém através de repreensões, dificuldades, aflições. A quarta estratégia é: preste atenção às repreensões da vida. Preste atenção, esteja atento às repreensões da vida. Provérbios capítulo 1, versículo 23, diz assim: se acatarem a minha repreensão. Repreensão não é carinho, repreensão aqui não é afago, repreensão é castigo, é dureza, é vara. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vira e mexe, você e eu precisamos de vara. A dor é a aula particular que Deus nos dá. É quando Ele intervém para nos dar sabedoria. Recentemente estive conversando com um senhor que teme a Deus e que passou por um grave acidente. Um acidente que quase tirou a sua vida, o deixou debilitado, e ele encontrou muita dificuldade em se recuperar. Mas ele, por crer no Senhor Jesus Cristo, disse o seguinte: olha, Daniel, pastor Daniel, esse acidente foi uma bênção na minha vida. Eu estava me achando demais. E foi o chacoalhão que Deus me deu para eu me acalmar, para as coisas se assentarem e para eu alinhar o meu coração, a minha mente e a minha conduta com o Senhor. Foi uma repreensão que ele recebeu, e essa repreensão serviu para que ele fosse repreendido e edificado e abençoado pelo Senhor. É o que nós vemos em Jonas. Jonas é o profeta que está o tempo todo tendo a sua orelha puxada por Deus. Deus o pressiona, Deus o empurra, Deus dificulta as coisas para ele, porque ele não estava ouvindo os conselhos, ele não estava ouvindo a palavra, e ele não estava ouvindo os ensinos do seu povo, e então ele foi repreendido pela vida. Deus tem propósitos didáticos quando nos faz sofrer. Sempre. Nenhum sofrimento exclui o propósito didático do Senhor. A questão é: eu vou espernear ou eu vou crescer? Espernear talvez é o que a maioria das pessoas fazem. Não aceita, questiona, procura culpado. Crescer significa submeter-se ao castigo do Senhor, buscar a sua presença e depender dele. Existem dois textos no Novo Testamento que lançam grande luz e grande riqueza de entendimento sobre essa questão. O primeiro está em Hebreus capítulo 12, versículo 11.
Esse texto mostra que, de fato, a vara e o castigo não é nada agradável. Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim, Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A Bíblia não diz que é gostoso sofrer. E a Bíblia diz que de fato não é motivo de alegria, mas de tristeza. Mas ela nos lembra que mais tarde o resultado da dor e do sofrimento é justiça e paz naqueles que são exercitados pelo sofrimento. O sofrimento nos exercita, a dor nos treina, nos qualifica. E outro texto profundamente rico sobre este assunto é Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3, que vai dizer para nós o seguinte. Romanos 5, 3. Há uma linha de sequência lógica da disciplina do sofrimento aqui nesse texto. Preste atenção nessa linha. Romanos 5, 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, primeira etapa da linha são as tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Segunda etapa. A perseverança é um caráter aprovado, que é a terceira etapa. E o caráter aprovado produz esperança, que é a quarta etapa. E esta é a linha. Tribulação, perseverança, caráter aprovado e esperança. Deus tem propósitos especiais para nós através das repreensões da vida. O que você pode fazer de prático com essa palavra que você ouviu? Eu quero sugerir duas coisas bem práticas. Primeira, adote este plano de crescimento espiritual apresentado no livro de Provérbios. Implemente isso na sua vida. Memorize essas 4 estratégias e coloque elas em prática. Comece hoje. Comece hoje o seu compromisso de ler a Bíblia regularmente, diariamente. O que você vai ler nas Escrituras? Em que horário? Aonde você vai ler? E comece a fazer isso. E não pare nunca mais. Em segundo, procure pessoas maduras que vão te aconselhar. Marque um encontro. Quem é essa pessoa? Aonde você vai se encontrar com ela? Em que horário? Vá atrás de ajuda e converse. Terceiro, faça uma revisão das suas companhias. Com quem você tem andado? A igreja tem sido a sua prioridade em termos de companhia e convívio? Ou você tem convivido mais com pessoas ímpias do mundo? Não se esqueça, companheiro dos tolos acabará mal. Em quarto lugar, esteja atento à dor e ao sofrimento. Veja o que você pode aprender através das suas dificuldades. Procure parar de reclamar e buscar a ajuda de Deus para que você cresça nesses momentos. Em primeiro lugar, então, adote essas 4 medidas, essas 4 estratégias. Em segundo lugar, em qual dessas 4 você precisa fazer ajuste? Talvez você esteja passando por uma dificuldade e não está reagindo corretamente, tem reclamado, tem achado ruim, tem procurado escapar do problema. É hora de mudar o foco, mudar a oração e dizer: Senhor, aqui estou, faça na minha vida o que o Senhor quiser. O que eu quero aprender nesse sofrimento é reagir de maneira correta e santa, de maneira que te agrade. Talvez você precise fazer ajuste, como já disse, nas suas companhias, seja na internet, seja nos seus eventos semanais. Talvez você precise começar a dar prioridade ao convívio com o povo de Deus, a igreja. Talvez ajustar a sua leitura bíblica. Tem negligenciado isso? Melhore isso, aprimore isso, gaste mais tempo. Leia mais, procure entender mais, procure anotar lições práticas do que você deve fazer e como agir à luz do que a Bíblia tem te ensinado. Talvez você precise parar de fazer as coisas sozinho, do seu jeito, e começar a ouvir conselhos de pessoas maduras. Não é demais repetir, eu quero repetir mais uma vez. Você não tem chance de terminar bem a sua vida com Deus sem seguir essas 4 estratégias, todas elas. Mas se você segui-las com coração piedoso e humilde, o seu futuro é um futuro como o de Moisés, como o de Josué, como do apóstolo Paulo, do apóstolo João e tantos outros homens e mulheres de Deus nas Escrituras, que começaram bem ou mal, mas que terminaram bem.
a sua trajetória. E neste momento eu quero fazer uma oração junto com você. Vamos falar com o Senhor. Pai amado, tua palavra nos alerta para o fato de que, se estivermos de pé, devemos tomar cuidado para não cair. E nós queremos então, Senhor, nos comprometer com essas estratégias perfeitas que o Senhor nos deu para continuarmos firmes na nossa caminhada. Ajuda-nos, pois, por nós mesmos não temos força e condição para isso. Nos ajuda a ler tua palavra para praticá-la. Nos ajuda a ouvir conselhos de pessoas maduras, a estarmos cercados de amigos fiéis a ti e, principalmente, a aprendermos, ó Deus, com as dificuldades que a vida nos apresenta, pois elas são o ensino que o Senhor traz para o nosso crescimento. Queremos, ó Deus, terminar bem, honrando o Senhor, debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos aqui esta palavra, mas eu gostaria que você desse mais alguns minutos do seu tempo, acompanhando os avisos que a nossa igreja tem. Muito obrigado.